Olá, bom dia. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje é dia do quadro Agenda do Porto, onde discutimos temas relacionados ao maior porto da América Latina. Recebemos o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues e o presidente do Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do Estado de São Paulo, Adilson de Souza. Adilson, prazer receber você aqui. O prazer é todo nosso. Mais um sindicalista, né, Max? Bom dia, prazer receber você aqui mais uma vez, segunda vez essa semana. Uma semana com uma semana de dobradinha, né? Uma semana importante, porque quando a gente traz o tema Porto, é porque tem muita coisa importante para a gente discutir. Não tenha dúvida. E uma das principais novidades aí colocadas pela Codesp foi a implementação do Portolog aqui em Santos, né? E o programa trouxe o secretário hoje na área de portos, o Tetsu, a fim de discutir uma matéria e um tema tão importante para a região, porque isso vem a contribuir com a melhora da logística de acesso ao Porto de Santos. E quando tem uma figura importante aqui na nossa região, visitando a nossa cidade, a gente traz no programa e abre sim uma oportunidade para a gente discutir mais uma vez sobre temas relacionados ao maior porto da América Latina. Vamos seguir com o programa. Abrimos o programa com política nacional. Por 8 votos a 3, o presidente do Senado, Renan Calheiros, se tornou réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal. O fato acontece depois de 9 anos da abertura de inquérito e de 6 anos da apresentação da denúncia, no caso em que é acusado de ter recebido propina da empreiteira Mendes Júnior para pagamento de despesas pessoais por um lobista. A maioria do plenário decidiu acolher a denúncia do Ministério Público Federal por peculato, que é crime que consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público ou bem para proveito próprio ou alheio por parte do funcionário público. Como o ministro Dias Toffoli pediu vista da ação impetrada anteriormente pela Rede Sustentabilidade, Renan continua na linha sucessória da presidência da República. E aí eu pergunto para os nossos convidados qual é a avaliação dessa decisão do STF, do Supremo. Como é que você avalia uma situação como essa no nosso cenário nacional? Max? Na verdade, é mais uma notícia que vem e que a gente vem debatendo em relação a tudo que vem ocorrendo em Brasília. Mas antes até da gente falar da matéria, Paulo, eu acho importante a gente mencionar a estratégia que é colocada hoje pelo Ministério Público Federal. Não só pelo MPF, mas também pelo juiz Sérgio Moro, demonstrando aí toda a capacidade estratégica que eles têm de mobilização e de fazer a comoção nacional. A partir do momento que nós vimos aí ações, não só como esta do Renan, mas também aquela questão da votação, eles se mobilizaram automaticamente e transformaram aí toda a sociedade para ter a comoção necessária a fim de não dar continuidade em eventos como este. Mas, na verdade, a gente ainda precisa ter algumas preocupações. A sociedade, hoje a nossa população, ela mudou bastante em relação à consciência política que existia anteriormente. Mas nós ainda estamos muito acomodados. Eu percebo que a mídia social, por exemplo, é uma mídia que vem contribuindo muito com tudo que nós estamos passando hoje. Mas nós, de certa forma, ainda somos um pouco, vamos dizer assim, sossegados nessa relação da mobilização. Nós percebemos que muitas pessoas mudaram foto de perfil na mídia, colocando Sérgio Moro, colocando ações do Ministério Público Federal, mas isto somente não vai fazer a grande diferença. Nós não podemos ficar acomodados e crer que somente esta pequena mudança vai fazer a diferença. Precisamos sim nos mobilizar para que evento como este, propriamente do Renan e também da questão da votação, não venham a ocorrer. Eu acho que o Renan, ele está na mira do Ministério Público Federal e vai ser a bola da vez, a fim de não haver mais essa concentração de poder como existe hoje no Brasil. Ô Max, aproveitando a sua linha de raciocínio, após esse revés, você acha que o Renan continuará com a força política que ele tem? Eu acho que não só o Renan, mas eu fiquei fazendo uma reflexão
E é engraçado, hoje nós temos mais confiabilidade num juiz de primeira instância do que necessariamente no Supremo Tribunal Federal. A população hoje confia mais no Moro do que no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a última instância, trazendo total lisura, transparência, em virtude de todos os processos. E por que eu digo isso? Porque o discurso, até propriamente do Gilmar, foi um discurso bastante ruim, onde ele pontuou que a matéria deveria ser votada e não deveria existir um ano cabal para a votação de matérias. Nós sabemos, isso é muito claro, isso é muito transparente, que as matérias, dependendo do seu conteúdo, elas demandam muito tempo para tramitar, não só dentro da Câmara dos Deputados, mas também no Senado Federal. E essa matéria que foi votada em relação à anticorrupção, ela foi votada em tempo recorde. Isso demonstra necessariamente os interesses individuais que esses políticos em Brasília possuem. E o Gilmar Mendes, na minha percepção, ele foi bastante infeliz. Se ele quer saber um prazo para uma votação de uma matéria como esta, eu posso afirmar que na noite do acidente do avião, não era a data mais adequada. Nós poderíamos ter, sim, uma outra data, mas não aquela e da forma como foi conduzida. Não bastava a crise política, ainda mais a tragédia que acontecia naquele dia, realmente não era um momento. Na calada da noite ainda, né, Max? É um modelo que eu não sei por qual razão os políticos brasileiros ainda não perceberam, Paula, que não funciona mais, né? Nós temos hoje aí uma série de ferramentas e mecanismos que fazem a informação chegar muito rápido. A população ainda não se mobiliza da forma como deveria se mobilizar, mas nós já temos algo a favor de nós, que é a questão da comoção. A comoção é algo que faz os políticos se movimentarem. E essa política old school que a gente sempre comenta, e honestamente eu fico feliz em relação a isso, porque eles não são estrategistas, eles se utilizam do mesmo modelo, e é esse modelo que está acabando com esta política old school. A pergunta é, até quando o Renan continua à frente do Senado? Veja bem, Paula, nos parece que chegou no ponto máximo que ele poderia alcançar a nível de interesse público. O comportamento do nosso presidente do Senado, afinal de um cargo de relevante importância em nosso país, nos deixa muito apreensivo e, concomitantemente, a gente verifica o que o mundo político tenta fazer para bloquear os procedimentos. A gente volta ao juiz Sérgio Moro, tudo que se fala em passar o Brasil a limpo, nós somos obrigados a reconhecer que esse moço, ele trouxe uma expectativa, uma esperança, de transparência, né? Caramba, eu acho que nós vamos agora fechar essa situação. Enquanto que o nosso Senado, o nosso Congresso, de modo geral, ainda continua navegando, imaginando que a população não está, com todos os meios de comunicação que existem, não está ainda inteirada de todas essas, o termo exato, falcatruas de oportunidade para proveito próprio. Ora, vamos voltar lá aos anos lá atrás e verifica que Renan fazia parte do governo Collor. E já não era a flor que se cheirasse. E por uma série de contingência política, ele foi galgado ao último posto, o posto desejado por todos. Me parece que, se ele realmente... ele tem algumas afirmativas que ele faz que parece um herói, né? Sim. Um herói de bang bang, né? Parece. E tal. Eu acho que é o momento que nós desejaríamos. Eu estaria batendo palma para ele. Eu vou me afastar do Senado. Ele não larga o osso. Demonstrou até agora que não vai largar esse osso. Eu acho que isso... claro. Não era o que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente vê que tem interesse, tem outros interesses altos empresariais aí, políticos e
Enfim, essa Lava Jato que está aí trouxe para a população, trouxe para o trabalhador uma visão que a gente não tinha conhecimento. Dado, graças a Deus, a publicidade está sendo transparente e está nos dando uma visão e está nos ensinando qual será o nosso comportamento nas próximas eleições. Nós temos que ter essa cautela toda. Na verdade, ela aponta, de repente, aí mais de 300 nomes, né, envolvidos nessa 300, para ser mais exato, são 382 nomes já envolvidos nessa operação e continua subindo. Mas esse é uma grande verdade, viu, Paula? Os políticos brasileiros hoje, eles vivem num universo paralelo, né? Uma realidade totalmente diferente daquela na qual a população hoje se encontra. E é bastante preocupante porque nós ainda não passamos por um processo de transformação. Nós estamos passando por um processo de reivindicação. E isso é bastante evidente. Mas para que a gente consiga chegar num processo de transformação a fim de colher todos os frutos que a sociedade necessita, nós ainda precisamos demonstrar bastante força. A consciência política hoje da população, evidentemente, ela é muito melhor do que há anos atrás. Não tenha dúvida nenhuma relacionado a isso. Mas ainda é importante que nós consigamos chegar no final deste processo. Como eu sempre costumo dizer, é como se nós tivéssemos um naufrágio e dentro desse naufrágio, em alto mar, nós nadássemos. Agora a gente está vendo a praia e não é o momento de desistir de nadar. Nós precisamos continuar nadando a fim de chegar na praia e fazer as mudanças dentro do Congresso Nacional que são importantes. Nós ainda temos uma dependência muito grande por boa parte da população vinculada a estes políticos e é por isso que eles perpetuam no poder por muito tempo. Exatamente. E é esta mudança que nós precisamos fazer. Se a sociedade amparar e der condições para isso, eu tenho um entendimento bastante claro que essas mudanças vão ocorrer. A consciência já está mudando. Vale lembrar, né, que o Renan Calheiros está sendo citado aí pelo menos em 12 inquéritos, são 12 ações que ele já é citado, ele ainda continua no poder, parece que está sendo blindado, né? Mas por falar em Renan Calheiros, em debate temático no plenário, isso que é o mais interessante do Senado, sobre o projeto que modifica o texto da Lei de Abuso de Autoridade, Renan disse que a proposta de sua autoria não busca parar a Lava Jato ou intimidar juízes e procuradores. O presidente do Senado afirmou que considera a operação sagrada e que a mesma deve ser estimulada. O juiz federal Sérgio Moro também participou do encontro. Ao lado de Renan Calheiros, o responsável pela Operação Lava Jato comentou estar preocupado com o fato de que o projeto de lei de abuso de autoridade possa servir como uma pressão aos magistrados integrantes do Ministério Público e de policiais. Moro sugeriu que os políticos façam de tudo para evitar que essa legislação vire um elemento de intimidação. E como é que vocês veem esse debate entre Renan Calheiros e Sérgio Moro? Inesperada até esse encontro, por mais que Moro tenha sido convidado, mas a gente já demonstra, acho que isso já demonstra que as coisas estão diferentes. Não tenha dúvida, Paula. E não só isso. Algumas pessoas estão aí mostrando a cara, como é o caso do Rodrigo, né? O Rodrigo Maia, até pelo berço que ele possui político, vem demonstrando aí o posicionamento dele. E eu acho que o Moro falou de forma bastante acertada. Quais são as dificuldades hoje, trazendo para a nossa realidade, até para que o telespectador consiga entender estas questões que são debatidas dentro do Congresso quando se fala na relação de intimidação. Hoje um policial, por exemplo, para que ele possa deflagrar, por exemplo, um tiro, né, ele responde por uma série de processos. E aí ele precisa pensar 50 mil vezes antes até do que defender a própria vida, né? Isso acontece dentro da realidade das pessoas e da sociedade. Eu não estou dizendo que a polícia também tem o direito total de sair dando tiro para tudo quanto é lado, né? Mas dependendo da circunstância e da situação e da localidade onde se está, hoje o policial pensa 50 vezes em relação a deflagrar um tiro em virtude de tudo aquilo que precisa ser respondido.
respondido. E nesse caso específico do Moro, na relação de intimidação, é evidente que se você colocar uma penalização para todas aquelas pessoas que fazem os processos de investigação, essas pessoas que investigam esses casos, não só de corrupção, mas como outros também, se elas tiverem que em algum momento responder por alguma circunstância, é evidente que eles vão pensar 30, 50 vezes antes de dar um passo em relação a estas investigações. Então eu acho que sim, o processo investigatório ele deve ter uma liberdade, deve-se haver um regramento para isto, mas não deve haver processos de intimidação como esse que vem sendo imposto pelo Congresso Nacional. Adilson. É exatamente essa é a nossa posição. Consideramos uma maneira de tentar pressionar, né, essas autoridades do Ministério Público, que têm contribuído e muito para passar esse país a limpo. E, continuadamente, a gente observa que o nosso Congresso me parece que está numa outra estação, está distante do que está acontecendo a nível de inquéritos e mais inquéritos. Enfim, nós temos como exemplo, tudo isso está acontecendo em razão da Lava Jato. A população está tomando conhecimento de verdadeiros escândalos em razão da atuação, que eu prefiro dizer, dessa autoridade, no caso o procurador, procurando passar esse país a limpo. E a gente tem que torcer que esse trabalho não pare, que ele dê sequência, dê prosseguimento. Nós precisamos mudar essas mentalidades. Nós não podemos estar subjugado um país da imensidão do nosso país, da nossa população. Estamos à mercê desses políticos que estão sempre citados e envolvidos em questões que realmente nos deixam consternados. Então, concluindo, só gostaria de acrescentar esse processo que está sendo feito, denominado a Operação Lava Jato, tem que ter um prosseguimento e tem que ter um encerramento, tem que ter uma conclusão. A gente sabe que tem muita gente envolvida e que ainda não chegou, não alcançou ele, mas vai alcançá-lo. E à medida em que for se tornando transparente, não tenha, afaste o político, no caso aí, da vida pública, e todas as medidas que forem de ordem legais devem ser adotadas para a gente passar esse país a limpo. A pergunta é quem sobra, né? Nós temos 383 pessoas denunciadas e até o momento nenhuma delas foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Esse é o típico exemplo, Paulo, do que nós havíamos comentado agora, de que nós nadamos, estamos enxergando a praia e nós precisamos dar este passo para fazer esse julgamento. E esses julgamentos eles só vão ocorrer se houver uma pressão da sociedade. A sociedade precisa exercer essa pressão, se mobilizar nesse sentido, e quando eu falo de mobilização, não é única e exclusivamente mídia social, nós percebemos agora que vai haver uma mobilização no próximo dia 4, e o dia 4 eu acho que vai ser um dia factual para nós sabermos qual vai ser as próximas etapas relacionadas a essas questões da Lava Jato. O importante é que essas mídias sociais, a imprensa, todos os órgãos de comunicação, eles levem essas informações para o público, porque somos vítimas desses políticos, mas a decisão está nas nossas mãos, que é através do voto. Então, nas próximas eleições, o importante é que o povo saia de casa e vote em alguém.
mas que para isso se utilize de todos os meios que eles possam se utilizar para realmente saber em quem votar. Diante de todas essas investigações, não adianta as investigações se o povo continua votando errado. Então, acho que fica aqui, como o nosso programa faz, é levar informação, tentar esclarecer dúvidas e informar a população para que ela faça tudo da melhor forma, de uma forma mais esclarecida. O consertador de carga e descarga é um trabalhador avulso que atua em todas as instalações portuárias, em terra e a bordo. A função deste profissional é recompor a embalagem da carga avariada durante o transporte, além de montar escoras nos porões dos navios para que a mercadoria não deslize. Adilson, faça uma breve apresentação sobre esse sindicato, sobre essa categoria para a gente. A nossa atividade profissional, ela vem sofrendo, assim como as demais atividades portuárias, sofrendo as consequências do processo de automação, de mecanização, de modernização e, consequentemente, a movimentação de carga nos portos hoje passa a ser, na sua grandeza, a movimentação em container. Mas ainda se movimenta no cais público, nos terminais privativos, a carga sujeita a conserto, e é onde o momento em que nós atuamos, o momento em que a carga avaria. E para acompanhar, para o exercício dessa atividade, nós utilizamos as mais diferentes ferramentas e ainda algumas que nos acompanham na história, como as serras manuais, as serras elétricas, enfim, o manuseio do mais diferentes recursos que a atualidade nos permite. Então a gente sente essa consequência e atuamos também na segurança da embarcação, promovendo o escoramento da carga para que ela não se movimente durante a operação do navio e não cause a avaria, enfim. Um problema maior, né? A gente atua também na movimentação de contêineres, quando se abre os contêineres para fazer a conferência, tudo isso dentro da área do porto organizado. Nós sentimos as consequências da modernização da operação portuária como nenhuma outra atividade portuária, mas conseguimos nos preparar, estamos se preparando, né, para uma nova situação, visto que a nossa atividade profissional, isso quando foi em 1979, nós estávamos com 505 trabalhadores no porto, executando serviço de conserto. Hoje nós estamos com 90 consertadores no porto. A modernização trouxe toda essa situação, uma vez que a carga movimentada no porto, ela hoje vem toda containerizada, né? Mas nós estamos trabalhando no escoramento, na segurança dessa carga. Então estamos procurando o nosso espaço e estamos prevendo uma melhoria gradual do contingenciamento de profissionais na nossa atividade. Então entendemos que temos que procurar o nosso espaço. A modernização veio, trouxe uma série de consequências para todas as atividades. E nós estamos procurando nos adequar. Estamos nos adequando utilizando as mais diferentes ferramentas que anteriormente a gente não utilizava, né? E, consequentemente, isso tem gerado oportunidade de emprego, e isso ocorre, basicamente, a nível de Brasil, Santos é que manteve a primazia da execução desse serviço de escoramento da carga, sabe? Enquanto que em outros portos, esse serviço a categoria não quis acompanhar porque não acreditava que a tecnologia fosse chegar ao momento que chegou. E hoje, esses serviços é que nos dá a sustentação de mantermos o nosso patrimônio profissional, está certo com um número reduzido, mas a gente já vislumbra a possibilidade de ingresso de novos TPAs no porto. Adilson, para a gente poder entender, o pessoal de casa poder acompanhar a linha de raciocínio, como é que está
essa situação desses profissionais no Porto de Santos hoje? Como é que está a renovação dessa mão de obra? Esse é o nosso grande desafio. Veja bem, nós estamos concluindo um processo de levantamento do quadro conforme a legislação determina e sentimos que realmente existe vagas e nós queremos o preenchimento das vagas, uma vez que a mão de obra ela vai envelhecendo. E nós pretendemos renovar o quadro porque nós estamos encontrando um espaço e temos espaço operacional. Entendeu? Nós executamos um serviço a bordo das embarcações de segurança no escoramento da carga, que, em conjunto com as outras atividades que operam no porto, de relevante importância para a segurança da embarcação e a segurança da mercadoria que está sendo importada ou exportada. Max, essa questão de mão de obra, de qualificação, é tema que a gente bate sempre e traz esse assunto aqui para a nossa bancada toda sexta-feira, né? E Paula, inevitavelmente a gente acaba até participando de inúmeros outros meios de comunicação discutindo o porto, porque nós temos aqui em casa, no quintal de casa, claro, o maior porto da América Latina. E eu fico bastante feliz com a postura do programa, porque abre espaço para inúmeras classes para que nós possamos discutir e ouvir a opinião dessas classes também relacionada a todo esse processo de transformação. O Adilson mencionou algumas vezes, né, a palavra espaço. E eu acho que essa palavra é uma palavra bastante feliz, porque quando a gente fala na relação do espaço que as categorias necessitam, elas necessitam também se ajustar às novas realidades que são impostas não só pela questão tecnológica, mas também pela questão da modernização. Nós debatemos já aqui em outros momentos, Adilson, e tudo aquilo que você posicionou agora vem a estampar esta necessidade e esta realidade que os profissionais hoje passam dentro do Porto de Santos, que é um centro de capacitação profissional. Nós precisamos ter aqui na nossa cidade, capitaneada pelo município, e aí eu não estou falando da esfera federal, mas capitaneada pelo município, porque o município se beneficia do Porto em relação aos impostos, contribuições e entre outras realidades, um centro que venha a dar condições a esta nova geração que vem chegando hoje e a geração anterior que contribuiu muito para o desenvolvimento do Porto, mas que hoje, de certa forma, precisa se posicionar melhor no mercado de trabalho. Sim. Então, quando eu falo um posicionamento melhor, nós não estamos dizendo que é falta de competência. Isso jamais ocorreu, porque a população, o povo brasileiro, tem uma vontade muito grande de trabalho, mas nós precisamos qualificar, nós precisamos dar condições para que essas pessoas possam desenvolver atividades não só operacionais. Nós temos hoje, em virtude desse apoio tecnológico e esse avanço existente no Porto, atividades que, por exemplo, nós não percebemos uma facilidade muito grande de capacitação. Vou dar um exemplo como a questão do Ship Planner. Nós não temos hoje um local específico onde nós possamos fazer um curso de capacitação com uma estampa que venha a qualificar aquela entidade. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter um órgão por trás que venha a estampar essas certificações. Não único exclusivamente você ser capacitado por um fabricante de um produto A, B, C ou D. Não, nós temos que dar condições para que esses profissionais possam habitar postos de trabalhos, independente da tecnologia existente, a fim de suprir uma demanda muito grande que existe hoje na iniciativa privada. A iniciativa privada hoje tem dificuldade de contratação desse tipo de mão de obra. Ou e nós não percebemos. Né, ou muitas vezes traz de fora, não é verdade? Traz de fora por quê? Porque a operação não pode parar, não é uma questão de proteção do trabalho. Eu falo isso, né, que o Ministério do Trabalho deveria se chamar Ministério do Emprego, porque tem que prover emprego. Ele não tem que se preocupar com a relação do trabalho, do capital-trabalho. Isso pode ser regulado pelos sindicatos, isso pode ser regulado pelo mercado, mas o emprego, a questão do emprego, ela tem muito mais condições adversas do que necessariamente só aquela rotina pontual do dia a dia. O que a gente está querendo dizer é a questão da requalificação para os antigos trabalhadores e qualificação para os futuros trabalhadores do Porto diante de um momento que a gente precisa de uma renovação tecnológica, né? Sem dúvida. Nós entendemos também dessa forma.
Para vocês terem uma ideia, nós constantemente nós se defrontamos com o avanço tecnológico e procurar acompanhá-lo o mais próximo possível. E enfrentamos dificuldade, porque a movimentação de carga no Porto de Santos, hoje, ela, resumidamente, ela é granéis, containers, e hoje nós estamos embarcando muita celulose. Nós embarcamos muito açúcar aqui no porto, granel e containerizados. Isso gerava muito emprego em nossa atividade quando era na forma anterior, né? E nós estamos nos readequando aos novos conceitos de movimentação de carga. E um espaço que a gente tem e temos a primazia é exatamente no escoramento dessa carga a bordo desses navios, que com todas as mudanças tecnológicas que foram efetuadas ao longo do tempo, esse trabalho é sempre necessário para a segurança da embarcação. Nós temos casos aqui de navios estarem com saída marcada e retardarem a sua saída para terminar a execução da nossa faina. Então, e isso é uma primazia do Porto de Santos. A nível de Brasil, já não é o consertador quem faz esse trabalho. Nós vamos aqui para São Sebastião, temos dificuldade nessa área, e a nossa representação ela é estadual, mas nós temos dificuldade. Portanto, nós aqui no Porto de Santos, nós temos o espaço que surge para a representatividade da nossa atividade profissional, nós estamos procurando ocupar de todas as formas. Mas o avanço tecnológico é muito grande. Vamos seguir com as informações. O trabalhador portuário avulso atua na operação de carga e descarga de mercadorias para empresas portuárias, entre outras funções, sem vínculo empregatício. No Porto, essas atividades são intermediadas pelo OGMO, o órgão gestor de mão de obra. Uma das principais bandeiras de luta desses trabalhadores diz respeito à paridade na contratação de trabalhadores avulsos e vinculados na proporção de 50%, que estabelece uma relação de igualdade por força de medida judicial do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Os operadores utilizam apenas um avulso a cada 2 vinculados na execução das tarefas, ou seja, 34% contra 66%. Vocês entendem que há possibilidade de reversão desse cenário, Max? Honestamente, não. Eu creio que essa relação trabalho, capital-trabalho, ela precisa passar por uma transformação também, né? Um dos exemplos claros é o depoimento agora feito pelo Adilson da acomodação de atividades, né? Muitas atividades se acomodaram em virtude não só do avanço tecnológico, mas de melhorias operacionais, entre outros fatores. E esta questão da abertura da condição do vínculo empregatício com os terminais, ela gerou uma determinada jurisprudência que a tendência natural disso é se chegar a 100%. Esta é a minha visão relacionada a este ponto. Mas o que nós precisamos debater hoje não é a questão única e exclusivamente do vínculo em relação ao avulso. Não, é a relação do capital com o trabalho, né? Os benefícios que são interpostos a isso e quais são as dificuldades que existem nesta condição. Só para que o telespectador entenda como a atividade portuária está mudando e mudou muito, nós tivemos anunciado ontem a fusão da Maersk com a Hamburg Süd, né? Duas grandes potências na área portuária e que possuem já espalhados pelo mundo todo terminais privados. E evidentemente que estas empresas elas estão tratando a operação portuária, a logística de operação portuária na sua totalidade. É uma transformação natural mercadológica. Nós percebemos que em alguns momentos o mercado ele acaba se dissolvendo, onde
você tem uma série de empresas exercendo uma série de atividades em determinadas circunstâncias, em virtude da economia, em virtude de cenários internacionais, as empresas acabam se unindo a fim de fazer essas fusões necessárias para que o mercado continue se mantendo competitivo. E isto ocorrendo, nós precisamos ter também a mesma velocidade na relação capital-trabalho. Hoje, nós temos uma morosidade muito grande, nós temos uma lei trabalhista muito defasada em relação à realidade que o mercado hoje atua e se comporta. Se nós conseguirmos ter a mesma velocidade e debatermos o foco, que é a garantia do emprego, eu acho que nós seremos bastante saudáveis nessa relação. Enquanto nós quisermos debater o protecionismo em relação a questões de interesses, eu acho que, mais uma vez, nós vamos ser bastante defasados em relação às questões que o Porto necessita, Paula. A relação capital-trabalho é um dos principais nós a serem desatados pelo Porto de Santos e nos portos brasileiros. Adilson. Há necessidade de ter realmente uma ação em cima desse relacionamento entre o capital e o trabalho, porque nós sentimos muito, principalmente a nossa atividade. A nossa atividade profissional é uma atividade que anteriormente ela era praticamente artesanal, o nosso serviço. Então a modernização ela foi ganhando um espaço, nós estamos procurando acompanhar essa mudança tecnológica. E o que ocorre? Ocorre nos dias de hoje, o que a gente ocorre, essa relação entre o capital e trabalho, houve uma acomodação recentemente, ela vinha bem, sabe? E, consequentemente, as negociações elas andavam tranquilamente. Nos últimos 2 anos houve uma paralisação desse processo negocial. Isso é ruim para todas as atividades portuárias. Decorrente do quê? Exatamente da falta de autoridade do setor para exigir o cumprimento da legislação que assegura a participação do capital e do trabalho via as renovações dos acordos coletivos. E hoje nós especificamente os concertadores, nós notamos que tem determinados segmentos portuários e operadores portuários que não tratam a questão de negociação de uma forma mais aberta, mais franca e cumprindo o que determina a legislação, sabe? E essas consequências são danosas às atividades. Nós chegamos, para vocês terem uma ideia, a nossa atividade profissional, nós chegamos a uns 5 anos atrás, não vamos muito longe, nós chegamos a ter acordos coletivos com 35 operadores portuários. Hoje, nós temos com 5 operadores portuários e... Por quê? As cargas mudaram o perfil de carga. Se você me permitir, até fazendo uma analogia em relação a isso, o que ocorre hoje, na verdade? Nós temos aí uma fragilidade bastante grande por uma das partes, em virtude destas mudanças que ocorreram, e é como se nós pudéssemos fazer uma reflexão. Antes do computador, nós tínhamos a datilografia, né? Sem dúvida. A datilografia era algo que você tinha que ter esta qualificação para entrar no mercado de trabalho. A partir do momento do advento da computação e dos computadores que foram evoluindo vertiginosamente, nós não podíamos ter o entendimento naquela época que os sindicatos, por exemplo, dos profissionais da datilografia, não quisessem a entrada do computador no mercado de trabalho. Nós temos que ter uma inversão desse valor e desta questão. Nós temos que pegar todos esses profissionais que eram da época da datilografia e capacitar ele para que eles sejam os melhores operadores de computador.
E se eles forem os melhores operadores de computador, evidentemente eles têm espaço no mercado de trabalho, porque existe carência para isso. Se nós pudermos, de forma conjunta, no Porto de Santos, elevar esse nível de debate para esta analogia que eu estou fazendo, evidentemente os sindicatos, no meu entendimento, vão se fortalecer, porque eles têm mão de obra qualificada a oferecer para o Porto. Como houve essas mudanças muito grandes e essa necessidade de acomodação, é evidente que há um enfraquecimento nesta relação. E aí é onde eu acho que o governo, não só municipal e federal, precisa atuar. Ele precisa dar condições para que estas pessoas possam ocupar este espaço versus força que se havia no passado, daqui para frente, para atender um futuro. Rapidamente, Adilson. Olha, eu concordo em parte com o que o companheiro está se posicionando aí, porque a nossa grande questão é ter oportunidade de negociação. Hoje a autoridade está muito distante do setor portuário, a autoridade em si. E o recurso que a gente tem, é o que nós evitamos, é a autoridade legal. Uhum. A gente evita isso aí. Nós vamos até exaustão nas negociações nossas. E, consequentemente, a gente sente que não há uma disposição. E, ultimamente, está se agravando muito isso aí. O trabalhador, ele quer se atualizar. O trabalhador quer adquirir aprendizado. Quanto a isso, não há nenhum problema. Sim, nós não somos contra o progresso. Isso está bastante evidente, a gente percebe isso. Por isso que a gente tem discutido e é isso que a gente reivindica muito. O que ocorre é o seguinte: há necessidade de não ocupar o nosso espaço sem antes que nos dê a oportunidade de ter esse conhecimento. Esse é o foco. Bom, esse é o ponto. Eu só preciso seguir aqui com um programa que tem uma questão muito importante direcionada aqui ao Portolog, que é o projeto de cadeia logística portuária inteligente do governo federal, está definitivamente em pauta na região. Para tanto, a partir de quinta-feira, o agendamento de caminhões carregados com granéis sólidos de origem vegetal com destino ao Cais Santista, passou a ser feito pelos próprios terminais do Porto de Santos, em um sistema desenvolvido pela União. Quando a implantação total estiver concluída, será possível o acompanhamento das cargas das zonas produtoras até os terminais marítimos. Além de áreas públicas do porto, terminais e pátios, o programa deve cobrir os corredores rodoviários do país em um sistema de informação integrado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e a Empresa de Planejamento e Logística, a EPL. Anteriormente, os terminais encaminhavam os dados à Companhia Docas do Estado de São Paulo, a CODESP, para controle e devida fiscalização. E eu quero saber do Max, temos, se eu não me engano, 8 ou 7 minutos ainda do programa. O primeiro porto a receber o Portolog foi o Porto de Vitória, no Espírito Santo, já está em fase bem mais adiantada para a implantação desta cadeia logística inteligente, Max? Vitória, Paula e telespectadores, hoje passou por algumas etapas, né? A etapa inicial foi a contratação completa do projeto, né? Vitória contratou o projeto na sua totalidade. Já foi entregue em Vitória, até onde eu tenho conhecimento, o projeto básico, foi entregue o projeto executivo, feita a mobilização e a data prevista para início das obras é a partir do dia 16 de dezembro. E aí o telespectador pode estar se perguntando, né? Por que em Vitória foi adquirido na sua totalidade e em Santos ainda não foi feito? O que o Porto de Santos vem fazendo hoje é o quê? Tentando licitar, porque já fez 2 tentativas de licitação para a contratação desse projeto, que no meu entendimento é um dos projetos mais importantes para os portos brasileiros, porque cuida e trata de toda a logística de acesso ao porto. Não adianta o terminal ter capacidade para fazer a movimentação de carga ali próximo à água, sendo que eu não consigo ter o acesso e a eficiência no tempo previsto e planejado para embarcar e destinar essa carga para outros portos do mundo. Então Santos está tomando algumas medidas independente desta contratação. Que medidas foram essas? Disponibilizou um sistema que já foi desenvolvido pelo Serpro lá atrás para que sejam feitos os agendamentos somente de granéis vegetais a fim de atender a soja para 2017.
esse agendamento, pura e simplesmente, pode de alguma forma regular esta questão da safra para 2017, a fim de evitar congestionamentos. Mas ele não atinge diretamente o principal foco no Portolog. Qual é o principal foco no Portolog? Dar acesso àqueles caminhões que estão efetivamente motivados a entrar no Porto de Santos. Você consegue ter uma pequena regulação desse processo, mas você não consegue atingir objetivamente o que é necessário nesse projeto de cadeia logística. Feito isso, qual é o meu entendimento para o Porto de Santos, Paulo? O Porto de Santos precisa dar andamento a esse projeto o quanto antes possível e fazer a construção dos gates públicos a fim de gerir os excessos, as exceções, que são relacionadas às questões do agendamento. O que eu falo de exceções? Quando você faz todo o agendamento desta carga, como está sendo previsto agora e anunciado pela Codesp, é evidente que você tem exceções dentro desse processo. Ou seja, você tem divergência documental, você tem divergência de informações, e é esta questão que precisa ser gerenciada com excelência. Porque a partir do momento que você tira do processo aqueles veículos que não têm motivação, evidentemente que você consegue atingir o principal foco da inteligência logística, que é movimentar tudo aquilo que é necessário num espaço pequeno, em relação às cargas que existem dentro do Porto de Santos, Paulo. Tá certo, a gente precisava tocar nesse assunto antes de encerrar o programa. Nós temos, infelizmente, o tempo é curto e são muitas as discussões relevantes no maior porto da América Latina. Adilson, prazer receber você aqui. Eu quero que você saiba, assim como todos os sindicatos e empresários, toda sexta-feira a gente discute o tema, discute temas relacionados ao maior porto da América Latina aqui no programa, e as portas estão abertas para o sindicato. Nós é que sentimos-se honrados em participar desse programa, e muito oportuno, e desejamos todo sucesso e se colocamos à disposição da direção do programa à medida que for possível. O nosso grande desafio da atividade nossa, consertador de carga e descarga, que isso muito nos orgulha, eu estou nesse porto desde 1962, e a gente acompanhando todos os avanços tecnológicos que ocorreram no porto. Mas as oportunidades de acompanhar a tecnologia, quem está procurando sempre foi os sindicatos. Isso teria que ser sempre as três partes: empresário, governo e trabalhador. Tá certo, Adilson. Obrigado pela sua participação aqui. As nossas portas estão abertas para vocês. Max, sempre um prazer trazer essas informações para o nosso telespectador. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço e só, sempre como faço, dou crédito a quem devo dar. Hoje temos audiência qualificada também, a presença do meu pai aqui, que foi uma das pessoas que me ensinou bastante tudo aquilo que eu sei nessa questão chamada Porto. Tá certo. Um abraço para o seu pai. Então, e para todos, temos aqui algumas pessoas, não dá para mostrar, mas temos aqui algumas pessoas que sempre acompanham nosso programa de perto. Eu desejo para você um excelente fim de semana, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até lá!